Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o roteiro para o que a gente vai trabalhar aqui. Primeiramente agradecer aí a Mimo, o Luiz Paulo, essa lenda do rock cabense, que deu uma dica interessante. Ele falou, olha cara, eu acho que tu tá com... teus vídeos estão legais, mas na edição tu tá gaguejando ainda muito e tu poderia fazer um roteiro e editar. E faz sentido realmente. Só que aí eu fui olhar a ideia, e é o seguinte: para eu fazer aquela edição bonitinha, cada nome que eu falar, cada referência eu trazer aí na edição um corte, uma coisa ou outra, vai levar muito tempo. E está muito corrido o tempo aqui, porque esse material que eu estou fazendo aqui é enquanto eu estudo, enquanto eu trabalho também. Então é complicado. E a ideia acabou sendo o seguinte, velho. Eu vou fazer assim, de uma forma mais espontânea, mesmo gaguejando, mesmo às vezes buscando raciocínio, porque fica com uma pegada meio que live, tá ligado? E é uma parada que eu quero que seja assim, bem... qual é a palavra? Aí ele fala, você tem que editar, tá vendo? Mas eu quero algo que seja autêntico, essa é a palavra, autêntico. Eu quero algo que seja mais conversando com os amigos, com a galera que vinha conhecendo, mas também comigo mesmo, que é um momento de reflexão, sabe? Quando a gente fica falando sobre o que a gente está fazendo é legal. Então, nem por isso deixe de deixar aí o seu curtir, tá? Segue a gente também no canal. Se já não está seguindo, ativa lá os sininhos da notificação e compartilha com a galera. Bem, pessoal, agora a gente vai falar de roteiro. Roteiro para a minha Webtoon. E aqui numa que eu tô seguindo, não é essa, tá? Essa daqui é aquela que eu falei para vocês, a Gepeto, que é a Webtoon, que eu tô, assim, apaixonado. Eu tô lendo essa Webtoon, ela é uma parada que tem me inspirado muito. Porque, como eu falei para vocês, ela tem um universo que é um pouco parecido com o universo do que eu quero fazer. Então é o seguinte, galera, na hora da gente escrever o roteiro, eu quero mostrar para vocês como eu fiz o meu. Esse roteiro aqui, ele tá mais adequado para histórias e quadrinhos mesmo, tá? Mas ele não vai servir, vocês vão ver no próximo vídeo, quando eu for falar de roteiro para cinema, né? No caso para série ou para animação. Esse roteiro está muito longe, eu tive que trabalhar muito para colocar ele mais adequado para os dois. Nos dois casos eu trabalhei o Word. Existem programas para você fazer roteiro, para cinema principalmente, mas eu não me adaptei, até porque eu não conhecia eles. Então não vale muito a pena você botar um programa se você não sabe o que é um cabeçalho, que era o meu caso, se você não sabe o que é a ação, então essas coisas assim. Eu primeiro dei uma estudada, baixei um arquivo e dei uma estudada para poder entender. Aqui, para o Webtoon, para uma história em quadrinhos, está funcionando legal o meu roteiro. Por quê? Porque basicamente eu fiz isso aqui, ó. Eu tenho a história pensada por quadros. Então cada número desse aqui é um quadro. Tá? Quadro 1, quadro 2, quadro 3. E aqui eu especifico nesse quadro o que é que está acontecendo em termos de cena. Tá? Aqui eu falo o que está acontecendo assim, de ambiente, de tempo, o que é que está acontecendo. E onde tem agente 1, quando algum ator ali em ação, quando a fala de algum personagem está acontecendo. Então, está acontecendo uma panorâmica, né? Está mostrando todo o cenário, toda a parte de aresta, que é a cidade, de cima. E aí você vai vendo também cabos, e nesses cabos ele está conectado, tem um veículo conectado a esse cabo que está indo por cima da cidade, por cima dos entulhos. É uma cidade com muito lixo, muito entulho. E aí o que acontece? O agente 1, aí eu boto aqui, agente 1, ele fala, né, estamos chegando à cidade de Aresta, senhor. Então, basicamente eu tenho aqui, ó, o número do quadro, a ação, a descrição da ambientação e a fala do personagem. E é isso que vai me orientando na sequência da história. Então no plano 2 eu vou mostrar o interior do veículo, aí
Aí a visão é uma visão do cara que está atrás. E aí o que é que faltou para mim aqui? Faltou uma parada assim de descrever melhor. Mas assim, como eu estava fazendo para mim mesmo, eu sabia o que eu queria. Mas eu percebi, fazendo o roteiro para cinema, no caso para animação dessa mesma história, que se outra pessoa pegasse e fosse ler isso aqui, ela não iria entender. Ela não iria entender da forma como eu visualizei. Então eu acredito que eu melhorei muito nesse estudo, principalmente para fazer a adaptação desse roteiro de quadrinho para cinema, porque eu peguei muita dica legal e eu fui mais preciso na hora de colocar o que eu queria mostrar, o que eu queria que o espectador visse, e no caso aqui o leitor, né? Então eu considero o segundo melhor que esse, mas aí no próximo vídeo você já vai poder verificar lá. E aí, bom, como é que eu faço esse roteiro? Para mim aqui está excelente, mas existem, aqui eu quero mostrar para vocês duas situações aqui, que é a seguinte, ó, como desenvolver esse roteiro, e aí eu busquei ver como é que a galera faz. Deixa eu mostrar para vocês aqui, existem duas formas. Existe um formato que é um formato de roteiro mesmo, script, e existe um formato que é um formato em layout, tá? Então, é tranquilo demais de entender como é o formato script. Ele é muito parecido com o que eu vinha fazendo lá. Só que eu faço um roteiro lá redigido no Word, né? Eu digo qual é o quadro, eu falo a descrição e abaixo, se tiver alguma fala, eu coloco. Então ele está perfeito para mim ali, né? E eu sinceramente pensei que tinha errado mais. Talvez errado sim, assim, nas descrições, nas colocações de quadro, isso daí pode ser melhorado. Mas essa estrutura básica, nesse roteiro aqui, ó, tá perfeita. Você diz qual é o quadro, você coloca a descrição do que acontece e a fala dos personagens que estão acontecendo ali, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui, quadro 1, descrição. Nesse exemplo, close no rosto, que é quando você bota o rosto bem perto, né? Do herói. Ele grita furioso com o seu oponente. E aqui é a fala do grito dele, do que ele falou gritando. Você acha que essa arma o faz forte? Ataque agora. Aí volta vamos lá para o segundo quadro. Já vai ser o segundo quadro da nossa webtoon, né? Ou poderia ser da HQ, do mangá, tá bom? Em primeiro plano, aí a vista do fundo cerrado, ao fundo o oponente em posição de ataque. O que a gente tem que aprender quando a gente está fazendo esses planos, entendeu? Porque eu percebi que mesmo fazendo história em quadrinhos, a gente usa uma parada que a gente usa muito no cinema, que é essa coisa de você dizer, olha, primeiro plano, segundo plano, que é como são filmados os atores. E é justamente essa pegada que, assim, o cara que está começando, ele dizer, pô, que coisa chata, muito técnica, e sai. Então, se você está começando, velho, faz como eu. Eu não sabia disso. Eu peguei as três questões básicas e fui fazendo a minha história. Por quê? Isso também é uma coisa que é natural. E a gente que desenha, que quer fazer animação, a gente quer, na verdade, sair por aí metendo o traço para cima. Desenhando, fazendo cenas de ação. A gente não quer estar parado para fazer isso aqui. Para escrever a história, porque é um saco. Mas, assim, o massa é que quando você escreve isso aqui, você vai tendo uma pegada legal do que é fazer uma história. E uma história que ela não é só lapada, só burro, só briga. Porque não tem que aguente também isso. E a gente tem que entender o seguinte, galera. Leitores, né? Ó, pra anime é uma galera que é muito só visual, tá? Quando se trata de quadrinhos, a galera é mais tá ali, mas eles, para entender a história, eles vão ter que ler. Então você está fazendo um trabalho para leitores. É importante demais que você tenha isso em mente. Close no rosto do herói, olhar penetrante, ele não fala nada. E no quarto quadro, o vilão atacando enfurecido, o plano da cintura para cima. O que é plano da cintura para cima é quando você só desenha o cara, se fosse um ator, né, você só filmaria o cara da cintura para cima, tá? E o Iá, que é o grito de ataque dele, tá? Esse daqui, ó, ele é o roteiro em formato script. Também
pode pegar, fazer algo assim no Word, uma tabela assim, colocar em cima quadro, descrição e texto, diálogo. Pode ser. Mas eu, sinceramente, só para roteirizar, eu vou ficar com aquilo que eu vinha fazendo, porque eu até realmente me surpreendi. Muito legal. Tem uma outra forma de fazer também, que é o roteiro em formato de layout. Ele já lembra aqui você fazendo um storyboard, tá? Em suma, é isso aqui, tá? Em suma, é isso aqui, ó. É você pegar e aí você tem olha como é que tá a cena, então já se desenha e já tem o diálogo aqui. Então você, à medida que você está desenhando aqui, cada desenho desse vai ser um quadro, tá? Você pode até colocar aqui também cena 1, cena 2. Cada disso é um quadradinho. E aí você tem o diálogo, que é a narração. Você acha que essa arma é a mesma cena que a gente descreveu antes, tá? Mas aí aqui eu não estou dizendo que ele está irritado e descrevendo a câmera dele. Eu não tenho. Isso aqui é uma saída para gente que não tem esses termos cinematográficos, esses termos de enquadramento, de fotografia ou de filmagem. Então você pode, se você já tem uma habilidade, agora eu estou falando para quem já tem uma habilidade de desenho, de rascunhar. É justamente essa. O primeiro serve para quem não tem habilidade nenhuma. Ele faz aquilo e aí ele vai ter que buscar ou ter habilidade para desenho ou ter habilidade para definir os quadros que ele quer. De qualquer forma, você vai ter que estudar. Se você não sabe nem desenhar e está escrevendo uma história, ou se você sabe desenhar, ou se você não sabe desenhar e não sabe os termos, né, de enquadramento, na minha opinião, você vai aprender mais rápido os termos de enquadramento, porque bastam ali você entender o que é um close, o que é um ângulo da cintura para cima, o que é um ângulo americano, essa pegada, o que é uma panorâmica, e você faz toda uma história já com isso. Plongé, contra plongé, vai ver o que é. Mas você vai rapidamente anotar isso e você já vai conseguir descrever o que você imagina na cena. Aqui não, aqui para desenhar você vai levar um tempinho. Agora, no meu caso, é interessante também o storyboard, fazer já aqui. Por quê? Porque observa que eu já desenho alguma coisa, então em vez de eu descrever, eu já posso vir aqui fazer a cena. Na outra eu descrevo, a cena está com um close no rosto do personagem e ele grita furioso. Aqui fazendo nesse estilo aqui de layout, o que é que acontece? Eu já desenho como eu quero, já não descrevo, já desenho e eu coloco aqui. Lembrando que isso aqui não é ainda a arte final, tá, galera? Isso aqui não é a história ainda. Você bota o diálogo, porque aqui você está escrevendo a história. Sua preocupação não é fazer desenhos bem feitos aqui, não. Então, aí isso mesmo, não hesite, já é o vilão. Aí o olho ficou penetrado, e aí o vilão ataca. Tá. Então é tudo meio que rascunhado aqui. Tá? Então, isso vai definir para você quanto você vai ter de quadro. Ajudou para mim. Então, quando eu olho a minha história, o que é que eu vejo aqui, ó? Eu tô no quadro 11, eu vou até o final e eu vejo que ela teve no total 99. Teve 99 quadros. E aí fica o seguinte: quando você faz algo para mangá ou HQ, você tem páginas. Então você tem um número definido de páginas, onde os quadros que você vai fazer tem que caber ali. Quando você vem para um webtoon, você não tem páginas. Observa que é rolando, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Então, você pode cair na besteira de ir ao infinito. Quando eu fiz com uma média. A minha história, ela tem uma média de... O primeiro capítulo está com cerca de 70 episódios. Então, eu digo, será que existe um padrão? Eu pensei comigo, será que existe um padrão? Então, eu vi na história do Geppetto. E aí eu observei, eu contei 81 quadros aqui. E aí eu contei um apenas. Agora eu vou contar com vocês o próximo. Deixa eu avançar aqui para o próximo episódio. O webtoon a gente chama de episódio, não chama de capítulo. Tá? Esse é o próximo episódio, o 11. E aqui nele eu vou contar com vocês
quantos quadros tem. Então vamos lá, tem o primeiro quadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí começa, tem a capa, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Eu acho que aqui está na metade. 41, 42 e 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54 e 55. 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Será que vai ser o mesmo? 70, 71, 72, 71. 71 quadros. Então, se eu for definir por esses dois uma média, na minha Webtoon, eu vou trabalhar na casa de 70, eu vou ficar entre 81 e 70, eu vou ficar com 75 quadros. Eu posso chegar a 80, ou eu posso chegar a 70. Então eu vou sempre trabalhar minha Webtoon aqui, entre 70 e 80. É uma média, depende do que eu vou mostrar nas minhas imagens. Então essa é a pegada que eu vou estar usando a partir de agora na minha Webtoon, tá? Eu estou aqui em relação à minha história, onde eu parei foi na metade do segundo capítulo. Agora eu fiz um roteiro só, e esse roteiro deu 2 capítulos. É uma coisa que eu tenho que avaliar no próximo roteiro, tá? E aí, deixa-me ver. Eu acho que a gente já está aqui, ó. E mais em cima um pouquinho. Novo ainda não, aquele já está no navio. Isso, ele está por aqui, ó. Quando ele chega até aqui, é até aqui. Quando é anunciado que ele vai ser levado, é aqui aonde fala. Pronto, é aqui. Eu cheguei até o quadro 48 da história, tá? Aí o que acontece? Quadro 48 da história. E para eu ficar com um capítulo ali entre 70 e 80, vamos dizer que eu chegue até 80 com esse, eu preciso de mais 32 quadros. Só que eu tenho, olha só, eu tenho muita coisa acontecendo aqui até chegar no último. E aí é que está o desafio. Eu tenho que fazer os quadros e priorizar muito a fala. Então serão menos quadros. Já sei que serão menos quadros com uma única fala, como esse. Eu sei que hoje aqui terá muitos quadros, e eu aprendi nesse Webtoon aqui que você pode colocar assim, aproveitar máximo de espaço. Aqui tem muito pouco texto aqui, né? Aqui ele está muito visual, ó, muita cena de ação que está acontecendo, aí faz isso. Mas não sei, aqui não tem, no outro tem quadros com muito mais texto. Esse aqui foi um episódio de muito combate. Mas pode ser que você tenha até 6 balões aí em volta em relação à minha história que eu vou fazer agora. Por quê? Porque eu preciso reduzir de 99 para 80 quadros. Eu preciso tirar daí 19 quadros. E é assim que a gente faz, observando, que a gente aprende. Beleza? Então, galera, é isso. Roteiro é importante, tem esses 2 formatos. Vocês podem buscar ver o que vocês acham mais interessante. Eu estou fazendo dessa forma, acho legal. Já decidi qual é o meu estilo, e se ele vai ser shonen, seinen. E a gente fala depois com isso também, sobre esses estilos. Mas assim, depois que decidi, fiz um pré-roteiro, pensei um pouco na história de cada personagem, e aí agora escrevi, tá? Então a gente vai ter um próximo vídeo falando sobre como vai ser isso para animação,
porque já é totalmente diferente. Vocês vão ver que não se encaixa, esse roteiro não serve quando eu estou trabalhando para animação. Mas aí é uma coisa que vocês vão ter que acompanhar no próximo vídeo. Então curte o canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para notificações, beleza?